Começamos hoje um novo livro escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Ela trata sobre a mediunidade, o dom da mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Introdução. Você tem sentido batedeira no coração, taquicardia, arrepios pelo corpo, vontade de chorar sem motivo? Irrita-se com qualquer fato? Tem sonolência exagerada? Ou outros distúrbios do sono, como insônia, terror noturno? Padece há anos de dores pelo corpo sem que encontre uma causa definida? Ou sente um pânico terrível sem causa conhecida? Se você tem 2, 3 ou mais desses sintomas, já fez todos os exames aconselhados pelo médico com o qual se trata? Tem feito uso regular dos remédios indicados sem obter melhoras substanciais? Fique alerta, porque tudo indica que você tem mediunidade. Este livro pretende apresentar a mediunidade, seu significado na vida das pessoas. Visa explicar como a mediunidade aparece e por que ela é a causa de tantos sintomas como os que descrevemos acima. Tem também por objetivo explicar o modo pelo qual é possível lidar com a mediunidade de uma maneira saudável e benéfica para o corpo e para a alma. De início, conceituamos mediunidade procurando dar-lhe o seu real sentido, ou seja, é uma faculdade inerente de todos os seres, como respirar. Por suas características, amplia os sentidos corpóreos e alarga, em graus variados, a capacidade de comunicação com os planos físico e espiritual. Suas raízes prendem-se à natureza da constituição humana. Para entendê-la, é preciso ir além da matéria densa. É necessário compreender que somos constituídos de corpo físico, envoltórios sutis e espírito. Entende-se por envoltórios sutis os corpos invisíveis de que se reveste a alma, perispírito e corpo mental, ambos constituídos de matéria quintessenciada, até o momento não detectada pelos aparelhos comuns existentes na Terra, porque se baseiam em tecnologia voltada à matéria conhecida. As raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito ou no corpo espiritual, porque esse envoltório sutil permite a ação do espírito sobre a matéria, concentra em sua organização a perfectibilidade dos sentidos, possibilitando ao ser humano fazer uso de um sentido novo, que lhe expande a capacidade de comunicação, muito além dos sentidos corpóreos. No exercício dessa função, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis ao cérebro físico, que tem capacidade de captar a mensagem espiritual, em graus muito diferentes, e passar a informação do mundo extrafísico ao mundo material. Com isso, a mensagem espiritual torna-se perceptível aos sentidos humanos, quer seja ela registrada de forma inconsciente ou subliminar, ou de maneira consciente, integral ou parcialmente. Dentre essas estruturas cerebrais, a glândula pineal é a mais importante, também conhecida como a glândula da vida mental. Ela recebe, decodifica e transmite as mensagens extrafísicas a várias regiões do cérebro para que possam ser interpretadas, compreendidas. É fácil descobrir, assim, porque todos somos médiuns, visto que todos nós possuímos perispírito e glândula pineal. Questiona-se dessa forma porque só algumas pessoas são médios ostensivos, ou seja, porque só em algumas pessoas a mediunidade se manifesta tal como a conhecemos. Além disso, porque apenas algumas pessoas exercem efetiva e regularmente os dons da mediunidade? A explicação está na própria constituição do perispírito e da glândula pineal, conforme analisaremos nos capítulos 3, 4 e 5 deste livro. Embora
sobre esse assunto tenhamos mais perguntas do que respostas, propomos uma reflexão mais acurada sobre as revelações, inspirando-se nelas para efetuar pesquisas e ampliar conhecimentos. Em uma das inúmeras entrevistas que deu, Chico Xavier, indagado sobre o conceito de mediunidade, enfatizou: na essência é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. Em seguida, ele esclareceu: os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade: irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor, choro inexplicável, pode indicar necessidade de esclarecimento e estudo. Daquilo que hoje conhecemos, este livro procurou ressaltar os principais sintomas da mediunidade, segundo a diversidade dos dons ou carismas, vinculando a maioria deles às próprias funções da pineal. Assim como mostramos de que forma podem se tornar permanentes, constituindo-se muitas vezes em grave ameaça à saúde física e mental, na chamada mediunidade torturada ou na obsessão, com isso somos levados a ressaltar a importância dos pensamentos, uma vez que eles são essenciais na mediunidade quanto o leito é para o rio. Na verdade, constituem-se na base fundamental de toda a comunicação. Conhecer esses dados é importante para quem deseja desenvolver sadiamente a mediunidade, ou seja, educar-se mediunicamente. Para isso é aconselhável procurar informações em fontes seguras, tanto em cursos e seminários, na casa espírita, quanto em leituras sadias, selecionando livros que instruam e estimulem o bom uso. No decorrer deste livro, seguimos as revelações dos espíritos instrutores contidas nas obras de Allan Kardec, do século XIX, e Chico Xavier e Emmanuel, no século XX. Para lançar as bases do espiritismo, o codificador da doutrina conseguiu marginalizar a fraude, expulsando-a dos experimentos que fez, bem como procurou estudar e classificar os fenômenos e seus produtores, os médiuns. Demonstrou que muitos dos fenômenos tinham origem na psique do próprio médium, sendo, portanto, fenômenos anímicos, como os denominamos hoje. Segundo as orientações de Kardec e dos instrutores do século XX, há duas maneiras de classificar a mediunidade. A primeira delas tem por critério a fonte produtora, ou seja, os fenômenos podem ser anímicos e produzidos pelos próprios encarnados, ou podem ser espiríticos, produzidos por desencarnados. A segunda maneira de classificar a mediunidade se dá segundo o critério dos efeitos, que podem ser físicos ou intelectuais, sendo produzidos tanto pelas almas dos chamados vivos quanto dos mortos. Lembro sempre que mortos são os corpos. A morte não existe. Seguindo, para facilitar a compreensão dos fenômenos anímicos, os produzidos pelo próprio espírito encarnado, ilustramos com alguns exemplos o capítulo como O Fantasma Azul Alaranjado, A Despedida de Elisa e Passageiro Salva a Tripulação de Navio Encalhado, e outros tantos. Com eles, fica fácil compreender que a alma não está encarcerada no corpo, como se estivesse em uma caixa hermeticamente fechada, mas esta pode extravasar-se e comunicar-se além dos sentidos corpóreos. Estão englobados nos fenômenos anímicos o desdobramento ou a experiência fora do corpo, os diversos graus de sonambulismo natural, ou aqueles obtidos sobre ordem hipnótica, a letargia, a catalepsia, a dupla vista, a doação de ectoplasma e outros.
Desses, damos essencial ênfase aos casos de desdobramento, seguidos de aparecimento dos duplos, até o fenômeno da bicorporeidade, quando o médium pode ser visto materializado em duas cidades ou localidades diferentes ao mesmo tempo. Os fenômenos anímicos tanto podem ser acompanhados de efeitos físicos quanto intelectuais. Há encarnados que podem emitir comunicações através da fala e da escrita, tanto a si próprios como intermediários, ou se servindo de outros medianeiros para passar a mensagem, como, por exemplo, quando estão em estado de coma. Além desses, existem os fenômenos espiríticos, que se constituem na comunicação dos desencarnados. São considerados fenômenos mediúnicos propriamente ditos e podem produzir efeitos físicos e intelectuais. Dentre os efeitos físicos, estão analisados os casos de materialização dos espíritos, completa ou parcial, as pancadas ou batidas, os transportes de pessoas ou objetos, a levitação, a doação de ectoplasma para serviços de cura e outros tantos. Dentre os fenômenos intelectuais, analisaremos a vidência, a audiência, a psicofonia ou a incorporação, a psicografia e a psicometria. A mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos, mas também muito bem-estar, desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual. Para tanto, o médium precisa aplicá-la, tendo por base a caridade, o bem ao próximo, vinculando-a profundamente à sua melhoria moral, que implica esforços constantes em vencer as suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre os quais o orgulho, a vaidade, a presunção. Quando exercida nessas bases, o médium passa a conhecer-se melhor, e o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. Mais do que um precursor, Kardec foi fundador da ciência do paranormal. Com ele, temos o estudo minucioso da mediunidade, a classificação dos espíritos e dos médiuns, o papel desempenhado por estes nas comunicações e sua influência moral, a consequência a confluência da constelação familiar invisível que age sobre o médium e que por ele é influenciada, as interferências, mesmo inconscientes, dos pesquisadores, dos assistentes, os inconvenientes e perigos do exercício mediúnico mal direcionado, as rupturas dos campos psíquicos com a interferência de mentes estranhas, gerando processos obsessivos, as ações de cura magnética, etc. Tudo isso foi objeto de detalhado estudo, constituindo-se o Livro dos Médiuns em um verdadeiro tratado para a prática paranormal. Sem Kardec, portanto, não há estudo sério das manifestações espirituais. É preciso reconhecer, todavia, conforme a advertência dos próprios espíritos instrutores, está contido no Livro dos Espíritos, na questão 934, que se comunicavam à época da codificação, que o tempo passa e outros tipos de comunicações surgem. O progresso humano é inevitável e, consequentemente, o da própria faculdade mediúnica. Por isso mesmo, ao longo deste livro, adicionaremos informações pioneiras de Allan Kardec, as revelações espirituais respingadas na obra de Chico Xavier e Emmanuel, elaboradas ao longo do século XX, particularmente no livro de autoria do médico desencarnado André Luiz, que as ampliam e complementam. Aliás, são elas que dão a real perspectiva pela qual descrevemos os fenômenos nesta obra, do céu para a terra. Essa visão privilegiada, proporcionada pelos espíritos instrutores, permitiu-nos observar melhor os fatos já descritos e pesquisados anteriormente, não apenas por Kardec, mas também por metapsiquistas e parapsicólogos que são, no entanto, de difícil assimilação por parte dos que lidam dioturnamente com a mediunidade,
quais sejam os fenômenos anímicos e os de exteriorização da sensibilidade e de psicometria e outros. Não podemos nos esquecer, igualmente, de que a ciência teve extraordinários avanços no século XX, principalmente quando as revoluções conceituais da física quântica, que têm lançado novas luzes à compreensão dos fenômenos mediúnicos, como podemos constatar nas inúmeras informações importantes contidas nos livros Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Embora tenham sido inseridas em vários capítulos deste livro, não poderiam se constituir aqui em objeto de estudo específico, por isso, reconhecemos a necessidade de analisá-las futuramente em uma obra de cunho científico que seja fruto de um trabalho de equipe na qual procuremos dissecar a neurofisiologia da mediunidade. E eu aqui, meus amigos, tento explicar a vocês que todos esses livros citados pela Marlene Nobre estão lidos aqui no canal, lidos e comentados. Então, estão aqui disponíveis para a consulta de todos vocês. Continuando a nossa leitura. Neste livro, também não teríamos condições de dar mais amplas informações sobre os fenômenos de cura, em toda a sua diversidade e complexidade, razão pela qual pretendemos dedicar-lhes uma obra exclusiva no futuro. Aqui, forneceremos tão somente algumas questões básicas para quem deseja dedicar-se aos passes ou às ações magnéticas de cura. Do mesmo modo, não foi possível abordar com profundidade o desenvolvimento da mediunidade, os fracassos e sucessos dos médiuns e doutrinadores nas tarefas assumidas perante o mundo maior. Apenas fornecemos alguns dos dados mais importantes sobre o assunto quando tratamos da mediunidade e obsessão. Pretendemos, no entanto, voltar a esse tema em obra à parte. E como disse, meus amigos, temos aqui no canal dezenas de livros que podem nos ajudar a todos no entendimento de todas essas situações mediúnicas, para que possamos entender esse novo dom que em breve todas as pessoas vão possuir. E com eles poderemos nos comunicar mais facilmente, não só entre nós mesmos encarnados, como também com os nossos familiares e amigos que estão do outro lado da vida. Foi uma alegria estar com vocês. Eu espero todos nos capítulos seguintes. Um abraço.